Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Elas em Foco. Lembrando que toda quinta-feira estamos aqui com vocês para esse espetáculo de entrevistas que temos todas as quintas-feiras. Então, hoje, vamos receber uma mulher que representa a força, a voz e a garra do forró. Carliane Alves, a nossa diva do forró, mãe, cantora, mulher de coragem. Então, vamos conhecer a história dela? Vem comigo. Estamos aqui com a diva do forró, Carliane Alves. E hoje vamos conhecer uma história diferente sobre a Carliane, né? Carliane, seja muito, muito bem-vinda. E a gente agradece de coração a sua presença, que ilumina aqui toda essa estrutura do Elas em Foco. Seja muito bem-vinda. Oi, primeiramente, boa tarde, Oi, Morena amor. Flor. Boa tarde. Que prazer revê-la depois de tanto tempo. Oi, turma de casa, tudo bem com vocês? Você não tem ideia do quanto que eu tô me sentindo à vontade e feliz, ao mesmo tempo ansiosa, né? Nervosa, já que é um outro lado de Carliane Alves, né? Sim. Mas vamos lá. Vamos lá, né? Vamos lá. E isso que é o gostoso do Elas em Foco, né? Porque a gente vê sempre aquela estrutura muito parecida. E é claro que a nossa produtora, né? Ela sempre quer inovar. E isso que é o gostoso do Elas em Foco, tá bom? E não se esqueça, Elas em Foco DF, né? Olha que luxo. Vamos lá. Bloco 1, Ai, meu Deus. Raízes e Origem. Vamos lá? Carliane, conta pra gente de onde você veio e como foi sua infância. Eita, Brasil, vamos nós. Desculpa. Bom, sou do Maranhão. Na verdade, eu nasci numa cidade chamada Nina Rodrigues, só nasci. Registraram-me e logo em seguida mudei para Chapadinha, para onde eu cresci, né? Me criei, né? Graças a Deus, na onde fala quem se criou lá, né? Me criei lá em Chapadinha e Chapadinha para mim é minha terra querida, minha cidade amada, minha terra natal, maranhense, porreta, trabalhadora demais, daquelas que trabalhei em roça, fiz carvão, já fiz tudo isso, já vendi fruta na rua, já vendi cuscuz, já vendi café, já bati de porta em porta vendendo. Eu falei, só nunca fiz nada de errado, mas tudo que vocês imaginarem para sobreviver honestamente, dignamente, eu tive a oportunidade, se eu tinha oportunidade, e se aquilo me trazia segurança financeira para mim, para minha família, eu ia lá e encarava mesmo, nunca tive medo de trabalho. Certo. Só uma curiosidade, é Carliane mesmo seu nome? Ou é um nome artístico? Carliane Ah, mesmo. tá. Às vezes as pessoas perguntam, né, Aham, sim. como você tem essa curiosidade. Uai, mas veio da onde Carliane? É só o nome artístico? Qual é o seu nome mesmo? Falei, não, Carliane é meu nome de batismo, minha mãe escolheu esse nome, até meio curioso. É o nome de uma cantora gospel, que minha mãe, segundo ela, quando ela estava grávida de mim, ela foi num show dessa cantora, e gostou tanto do nome e me batizou com esse nome. E eu vou dizer, ironia não, né? Graças a Deus, não sei te falar os caminhos que a vida às vezes tem reservado pra gente, né? Verdade. Mas eu me tornei cantora, não gospel, né? Mas cantora também. E, por sinal, Maravigold, né? Como eu costumo dizer, né, gente? Obrigada, Quem já ouviu Carliane Alves sabe do que eu estou dizendo, olha né? aí, olha aí. E o que te trouxe para Brasília? E como foi o seu processo de adaptação? Morena, é o seguinte, eu sou uma mulher, né? Eu me entrego em tudo que eu vou fazer. Certo. Fala assim, eu tenho que fazer isso, então vamos fazer de corpo e alma, de coração mesmo. E quando eu conheci hoje meu esposo, Paulo Roberto, a nossa história, menina, dá uns 10 mulheres em foco. Mas Então já se preparem agora para a nova série Elas em Foco. Não é um dorama, mas é uma série Elas em Foco. Mas eu sempre fui de me entregar muito, eu me apaixonei de uma forma assim absurda, sou até hoje, graças a Deus. Isso é verdade. Não é, você sabe. E nós nos conhecemos lá em Chapadinha, lá no Maranhão, namoramos, fomos morar juntos, né? No caso ele é de Chapadinha? Não, meu esposo ele é carioca, o Paulo. Meu Deus! Cada babado que eu vou descobrir. Quanto mais você conhece a pessoa, menos você conhece ela. Eu jurava que Paulo era da sua cidade. Você sabe aquela história que menos é mais? No seu caso, então, nem se fala, viu? Mas olha, não, o Paulo é carioca, eu conheci ele lá na minha cidade, eu conheci ele indo nos meus shows. E, enfim,
sempre muito bem acompanhado, tal, mas ver essa história da gente namorar e tal, fomos morar junto. E aí, a gente sempre vinha para aqui para passear, né, a família dele toda, uma parte é daqui, outra é do Rio. Meu sogro e minha sogra na época moravam aqui, e surgiu a oportunidade de vir morar aqui, né, em Brasília, em vez de só Certo. passear. Aí eu falei, ele perguntou para mim, me perguntou o que que eu achava, eu falei: "Ai, se você vai, eu vou com você para qualquer canto, né, afinal de contas parceiro, eu É. acredito eu que tem que ser assim essa parceria, né, Sim, sim. eu vou, você tá feliz? Eu também tô. E ao contrário, e vice-versa, é uma via de mão dupla". E aí viemos para Brasília, morei muitos anos na Asa Norte, lá junto com meu sogro, minha sogra, né, cada um no seu devido. Devido ao local, É, né, para não misturar e não fazer não vou bagunça, misturar. eu sei Mas como é assim, que é. foi muito bom. Os primeiros dias, os primeiros meses, não foi fácil. Sim. Eu confesso que eu fiquei com medo do meu esposo me deportar para o Maranhão, né, de Será por volta. quê, Deus? Será por quê? Eu fico imaginando. Adaptação, porque quando você vem passear, É. amiga, é diferente de você Sim, sim. realmente morar. Então, a ideia de não ver mais entre aspas, né, a minha família, no momento em que eu quisesse, os amigos, enfim, a minha história, a minha vida, a minha raiz, realmente, como você me falou agora há pouco, estava lá, Sim. né. Aí eu falei: "Poxa, E e agora? agora?". E aí, agora a gente vai viver aqui mesmo. E graças a Deus Brasília me acolheu, assim, tão grande, que eu onde eu vou, por onde eu ando, eu digo que Brasília é minha segunda casa. Ai, que delícia ouvir isso. Amo, amo, amo de paixão. E brigo com quem eu ouço falar mal desse lugar. Brigo de verdade, já Isso, briguei até no ponto de meu ônibus com Deus! você. Ai, meu pai, por que que Não ela é briguei, assim, Senhor? discuti só. E é uma coisa interessante isso que você está falando, porque eu sou brasiliense, nascida e criada aqui em Brasília, filha de mineiro com goiana, né. Mas eu fui um tempo para o Maranhão e realmente isso que você está falando é muito difícil, né. A cultura, a forma de viver, Muito. são diferenças gritantes pra gente, né, que está acostumada com um nicho, de repentemente muda para um outro, menina, não é fácil, e eu super te entendo. Nossa, foram meses, assim, muito difíceis. Eu chorava, eu eu era só a matéria aqui em Brasília, mas os meus pensamentos, o meu coração todo todos eles estavam lá no na minha cidade. Nossa. Todo dia eu falava com minha mãe, com meu pai, que Deus o tenha, e é como se eu tivesse não tivesse cortado o cordão umbilical, E é realmente é isso sabe. mesmo. Então foi muito difícil, até que um dia eu cheguei, parei e: "Cara, eu tenho que parar com essa bobeira. Se eu decidir vir, eu tenho que realmente, viver isso aqui, vivenciar essa oportunidade que a vida está me dando. Então parar. As pessoas estão lá, cada uma seguindo sua vida, assim como minha mãe, minha família, os amigos então nem se falam, né, amigo. Isso. Então quando eu parei para pensar que o que eu estava fazendo não era legal e também meu marido, se sentia mal, né. Ele chegou até a perguntar: "Você quer voltar? Ah, meu Deus, coitado. Você quer voltar?". Aí eu falei: "Não, eu não quero, eu quero ficar aqui com você e com a nossa filha". Na época a Ana Carla tinha o quê? Acho que iria completar 4 anos. E ele falou assim: "Então a gente tem que chegar a um acordo, porque você está sofrendo, eu estou sofrendo por te ver sofrer e não é fácil". É. Aí quando eu tomei essa decisão e virei a chave aqui dentro. Uau. Aí as coisas começaram realmente a andar de fato, e eu comecei a trabalhar com música novamente, porque até então eu tinha dado uma parada, né. Fui para a escola de música de Brasília, fiz um curso pontual lá, porque todo mundo sabe que entrar na escola de música através de sorteio e tudo é muito É difícil, complexo. complexo demais, mas eu fiz um curso pontual lá para dar uma aperfeiçoada, amiga, né, na carreira. Quase desaperfeiçoou. Faz parte. Porque nunca é demais você buscar melhorar, né, a gente está sempre, as coisas hoje em dia evolui de uma forma, você dorme com uma coisa, acorda com outra, Sim, e sim. você que lute para poder acompanhar tudo Acompanhar isso. e ou pelo menos tentar Na acompanhar, verdade né. tentar acompanhar, É, porque é muito é difícil. muito. E é isso que eu ia te perguntar, você sempre sonhou em Hum. cantar ou a música te laçou aí no meio do caminho? Olha, coincidentemente a sua pergunta,
é a terceira, não, a quarta vez de sexta-feira para cá que alguém me pergunta. Olha aí. Você acredita? Eu sempre gostei muito de cantar, amiga, sempre. Sempre fui apaixonada por música. Porém, cantar profissionalmente era uma coisa, assim, muito distante da minha realidade naquela época, né. Tinha alguma coisa na escola, eu tinha que me apresentar. Todo mundo queria recitar, e eu queria cantar. Eu queria cantar qualquer coisa. Aí sempre que eu me apresentava, aí chegava algumas pessoas: "Ah, você tem uma voz bonita, uma voz bacana", e aquilo ia alimentando aquela esperança e o ego, Ah, logicamente, né. obviamente, né. E na igreja também, eu quando eu fazia catequese, quando fui fazer a primeira comunhão, né, participava do grupo de jovens lá, e na capela lá de São Raimundo, né. E aí eu comecei a cantar lá, sempre, né, também em momentos festivos, e nisso, a comunidade falava sempre: "Nossa, que voz bonita que você tem". E e sempre foi dessa forma, mas nunca profissionalmente. Até que um dia, acho que essa história, gente, acho que é a primeira vez que eu, porque às vezes nas entrevistas que a gente faz no longo do da Da minha carreira, da né. da minha carreira, da minha história, às vezes é muito rápido e acaba que você tem que resumir e deixar muita coisa importante que É, você vai. é. Eu tinha um amigo, tenho, graças a Deus ele está bem, nós morávamos na mesma rua, o nome dele é Edivaldo. É. E imagina, né, uma cidade pequena do interior do Maranhão, uma rua onde tinha muita criança. E aí eu tinha um toca-fita Ah, naquela meu Deus. época, Ah, ai Jesus. momento retrô. Aí eu tinha um toca-fita, Momento retrô literalmente, pensa e aí? amiga, mas tem que passar por essa fase, não tem pra Sim, e onde, foi né. delicioso. Aí o que Nossa, que foi acontece, maravilhoso. esse toca-fita, nós descobrimos por acaso, se a gente apertasse aqueles 2 botões, ele gravava. Ah, A gente pai. nem sabia disso. E quando nós descobrimos isso, a gente ficava uma galera, nós ficávamos, assim, muitas crianças lá no redor de uma mesa, cantando ao mesmo tempo, fazendo aquele barulho, você imagina. Aí depois a gente ouvia aquilo. E aí ele falou assim: "Carliane, canta uma música, você sozinha". Aí eu falei: Olha, "Uai, mas não tem graça, tem graça é a é a muvuca. muvuca, né". E nós já éramos adolescentes, tipo 13, 14, por aí assim, mais ou menos, né. E aí eu lembro até hoje a música que eu cantei, Meu Vaqueiro, Meu Peão. "Ô meu Nossa. vaqueiro, meu peão, que conquistou meu", não é da sua época não, amiga, né, mas assim. Não, nunca nem ouvi essa Então, música, nunca nem dancei aí ela 600 vezes. e aí foi bem interessante que ele gravou, e ele conseguiu preservar aquela parte da fita com a música. Olha. E aí um dia ele levou essa fita para um colega que trabalhava com música, mas como eu não saía, eu era muito de menor, não saía, não tinha conhecimento com ninguém da área. E Certo. ele andava bastante, então ele levou essa fita para essa pessoa, e essa pessoa falou assim: "Nossa, que menina voz bacana, traz ela aqui". Aí ele é meio difícil, porque aí o pai dela tá viajando, ela não sai, sai para trabalhar e tal, mas era perto da nossa casa. Até que um dia eu fui. Ele conseguiu que eu fosse com ele, e chegando lá, a pessoa ficou muito interessada pra eu trabalhar Olha com só. ele, eu fiz um teste lá, a pessoa ficou encantado. Aí só que veio a questão: "Você pode trabalhar comigo? Vamos trabalhar?". Aí eu falei: "Bom, querer eu quero, mas eu não posso". O meu pai na época era garimpeiro. Ei. Ah, minha filha, aí viajava muito, e meu pai viajava e tipo, passava o quê? 6 meses, às vezes até 1 ano sem vir em casa, então só Nossa. nós nos comunicávamos através de cartas. Até a gente escrevia uma carta para chegar lá, Ei. aí chegar a resposta, não tinha como. Aí ele ficou insistentemente, né, me 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 procurando para cantar, e minha mãe: "Não, só se o pai dela permitir", porque naquela época era assim, ó: "Não, se seu pai É, deixar", né, e vai. como autoridade de pai naquela época, naquele Isso. tempo era assim uma coisa mais. Eu não cantei. Aí continuei a minha vida trabalhando com vendas, porque eu amo vendas, eu adoro o Olha público, eu só. trabalho com público desde que eu me entendo por gente. Então, eu continuei a minha vida normalmente, estudando e trabalhando com vendas. Passou-se muito tempo, fui para o ensino médio, já estava com uns 16, quase 17, conheci uma amiga, e o irmão dela era cantor, Olha. cantava numa banda.
Aí, o que que acontece? Aí a gente conversando, tal, descobri, aí eu falei: "Nossa, meu sonho era cantar". Tinha uma vontade de cantar. Hum, Aí ela juntou a fome com a vontade de juntou a comer. fome, o nome dela era Jael, Jael, um beijo se estiver vendo essa entrevista, viu, meu amor. Aí ela falou: "Então vamos fazer o seguinte, o dia que o meu irmão for cantar, tal, eu vou te levar lá pra você fazer um teste lá com a banda dele que ele trabalha". Eu falei: "Beleza". Coincidiu de um dia, ela me chamou, mas tempo não tinha nem celular eu tinha, né, minha gente, era na Ah, base do ninguém orelhão, tinha, né, então aí amiga? aí chegou esse dia, aí eu fui lá, fiz um teste, vi ele, aliás, nem fiz o teste, eu vi ele cantando, só que eu não pude fazer o teste naquele dia. Aí eu fiquei triste, fui pra casa, numa outra vez ele estava cantando na praça com a mesma banda. Eu lembro exatamente que foi debaixo de um pé de almenda muito famoso que tinha no centro da cidade, lá da nossa igreja, da Nossa Senhora das Dores, e o pessoal botava um caminhão lá e ele estava cantando, eu não sei exatamente qual era o tipo de situação. Estilo Ai Que Vida. É tipo mas estava lá cantando, e aí ele me chamou e eu fiquei tão nervosa, eu falei: "Não, Deus me assim, assim, sem Tem uma sem preparação? preparação, Você sem mandou um nada". Aí e-mail eu: "Ó, primeiro? não". Aí eu fui com uma dia no Maranhão: "Não". Não. Aí eu fui embora. Fui pra casa com aquilo, né. Aí, tempos depois, uma outra oportunidade, a vida ela fica, quando você tá predestinado pra uma coisa, amiga, ela fica te cutucando Ela bate na sua porta até você abrir. até você abrir. É, isso é Então não verdade. adianta você fugir. Aí, olha só, né, até onde eu comecei, aonde eu tô. Fiz agora o teste, bendito teste, e deu certo. E foi com o senhor Macário, na época era Macário Banda. Ah, Né. E foi onde eu comecei a cantar. Só que não foi logo de imediato, aquela questão do meu pai viajando novamente, porque desde a primeira até agora, meu pai veio e voltou novamente. E aí? hum. Esperar o papai chegar de viagem, papai chegou, 2 meses depois, ele foi lá na minha casa, ó, persuadiu meu pai até, meu pai Não. sei não, meu pai era quem Linha conhece, dura. nossa senhora. Aí meu pai: "Não sei, não sei, não sei". Aí eu ficava: "Mãe, mãe, eu quero cantar". E meu irmão André, que foi o meu cúmplice em tudo: "Mana, tu tem que cantar, mano, tu tem uma voz muito bonita". E eu: "Mas como é que eu vou cantar se meu pai não deixa, o que que eu O que faço que eu da vida?". faço? Mas enfim, meu pai, muito sacrifício, com muita luta, com muita conversa, ele deixou. Olha Aí eu só, fui fazer lá o teste, meu o pai foi teste. junto, É claro, né. né, logicamente. E aí, quando meu pai me ouviu cantar no microfone, mesmo num som profissional, meu pai até ele Nossa, ficou assim: estarrecido, sem "Uai, saber o que e você canta?". Eu falei: "Eu não sei". Disseram que Meu sim. É, Deus, seu pai não tinha não conhecimento do seu tinha, dom. não tinha, não Até porque tinha. coitado, né, nessa situação de Nessa trabalhar fora e viajar, tal não realmente. tinha como mesmo. Meu E Deus, aí, Fabiana. comecei a cantar nessa época, já passando dos meus 16, quase para 17. E nós ensaiamos, fui fazer o primeiro show foi numa praça lá do Catepila, uma praça lá da minha cidade, muito famosa por sinal. Menina, e eu lembro, a minha filha, quem conhece sabe que ela é bem magrinha, né, mas eu era É. muito mais do que ela, eu era Meu Deus, mais aí vaga que muito cabra? mais, muito mais. Aí, Nossa, não, você não tem ideia. Aí eu colocava assim, eu lembro até hoje, gente, um vestidinho preto que tinha uns brilhozinhos assim, botava o vestido preto, uma pessoa magrinha, né, aí você era só o graveto. Gente, tem alguma coisa se movimentando alguma ali no coisa ali. palco. Mas, aí ele botou assim que ia ter uma cantora nova, lá o pessoal divulga um carro de som, hoje Seresta, naquela época a gente tinha esse prazer, que eu falo que era um prazer fazer show em praça pública, Sim, né, sim. aí era no meio da rua, era aquela multidão de gente, e aí quando eu cheguei lá, que eu vi aquela multidão de gente, eu pensei: "Jesus, O que que eu estou aonde que". fazendo aqui? A pergunta foi essa: "O que que eu estou fazendo aqui?". Comecei a tremer. E eu tenho uma questão, quando eu estou muito nervosa, eu começo a tremer, isso aqui meu O começa canto da o canto boca. da boca começa a eu falei assim: "Canta, rapaz", e nada. Aí me deram o microfone. A primeira a primeira música que eu fui cantar foi uma seresta, eu lembro, Não Se Vá. Aí se foi. Não, eu fiquei, quem foi só o cara. Eu fiquei, amiga, porque eu fiquei Meu tão Deus, nervosa, que o nossa, microfone caiu, eu dei deu uma cãibra na minha mão ficou assim. meu A cãibra, que Deus. foi tão nervosa que eu estava, o microfone escorregou. Pá.
Deu uma sudorese e acabou tudo. Caiu, acabou-se. Meu Aí aquilo Jesus. já me deu vontade de desesperar, de chorar, um desespero, querendo eu quero minha De certa mãe. forma fica também com vergonha, né, amiga, Muita, porque, né, nossa, estava todo mundo naquela expectativa, de repente, do nada, pá! caiu. Aí mas meu irmão estava ali me dando apoio: "Mana, bora, mana". Aí peguei o microfone e comecei a cantar e cantei, terminei de cantar a música com ele, aí já senti um pouco mais de firmeza, aí cantei uns forró, o repertório era tipo assim 10 músicas, pronto, não tinha mais, porque não tinha tempo de ensaiar, Certo. mas daí pra cá, amiga, eu nunca parei de cantar. Menina, Daí pra cá eu nunca mais parei de cantar. eu tô aqui passada, né, porque, assim, realmente é algo surpreendente tudo isso. Realmente Ah, algo mas surpreendente assim, mesmo. foi e até hoje, assim, eu tenho quase 28 anos de carreira, né, comecei nessa mudança do 16 para o 17, e aí 28 anos, mas até hoje quando eu subo no palco, por menor que seja o show, o nervosismo é o Ah, mesmo, continua, a não tem como. aflição, "Ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Ai meu Deus do céu", mas no final das contas acaba tudo dando certo, graças Afinal a de contas, Deus. você é quem é você. Espero que vocês estejam gostando aí, porque Oh meu até Deus. eu, que já conheço a diva há algum tempo, tô aqui estarrecida com tantas histórias, né. E assim, Carliane, nessa época que você começou, né, toda essa trajetória aí, você também, trabalhava, estudava, como é que era isso? Então, amiga, foi muito complicado essa transição, né. Certo. Foi muito difícil, porque você imagina uma adolescente no auge dos seus 12, 13, 14 anos, hoje você não vê sair com um cesto de coisa vendendo laranja, Ah, não, banana na não rua. mesmo. E se vê, logo a polícia chega, né, É, então, eu não enfim, pode, né. enfim. Mas eu fiz isso durante muitos anos para ajudar em casa. Nossa. E mais, eu era do tipo que eu subia no caminhão, vinha uma vez por semana lá na minha cidade, lá onde a gente se reunia para pegar, um caminhão de banana, enfim, uma coisa absurda. E eu Certo. subia lá no caminhão, escolhia as bananas, não podia ser banana muito verde, nem muito madura, para poder Era durar o até 8 famoso meio dias, meio termo. termo. E aí eu levava para casa com a minha mãe, e lá nós guardávamos, separava, aí de manhã cedinho eu saía na rua vendendo essas bananas, né. Ia para Nossa. rodoviária, às vezes, junto com meu irmão, às vezes a gente andava tanto, eu e meu irmão, a gente andava tanto, tanto, a gente andava assim, a meta de vender tudo. Saíamos. Quando chegava num certo ponto que a gente lembrava da onde a gente estava e do horário que era, voltar com fome pra casa. Nossa. Mas foi difícil também, a credibilidade, você passar a credibilidade da profissional que eu estava me tornando Certo. quando eu comecei a cantar. Por quê? Todo mundo me conhecia na cidade, eu vendia, como eu falei, banana, depois eu fui vender, café, cuscuz e café, Certo. numa das avenidas mais movimentadas de Chapadinha, na Avenida Kennedy, Certo. né, e aquilo me tornou muito conhecida também, mas quando algumas pessoas, existe gente de todo jeito nesse mundo, né, amiga, infelizmente. Com certeza, Uma amiga. vez eu estava cantando em uma churrascaria, já na saída da minha cidade. Estava lá eu cantando de boa, já tinha o quê? Já tinha mais praticamente alguns meses na profissão, Certo. né, Já estava mais a habituada. mais habituada, mais Uhum. familiarizada. Chegou uma pessoa e simplesmente me olhou de cima a baixo. Sabe quando a pessoa está realmente te julgando, só que tem gente que E disfarça. disfarça. É. Essa pessoa, ela não se deu o trabalho de disfarçar, ela chegou em mim e me olhou assim de cima a baixo, ao ponto de me deixar extremamente constrangida, e ela Imagino. não se contendo com aquilo, ela foi lá onde eu estava e simplesmente perguntou: "Você não é aquela menina que vende café lá na Avenida Kennedy Cuscuz, de manhã?" Eu falei: "Sim, sou eu". Aí ele olhou simplesmente assim: "A gente vê cada coisa, e agora tu quer ser cantora?" Meu Deus Desse do jeito, céu. aí eu Meu fiquei, querido, eu não quero ser, eu já sou. pois é, mas eu fiquei assim, tão sem saber, eu acho que foi uma das poucas vezes na vida que eu parei assim, não tive o que responder. Foi como diz aquele termo, né, foi pega de assalto na Exato. situação. A vida, amiga, a vida não foi fácil para mim, pra quem vê hoje, pode achar: "Ah, porque já nasceu", não. Gente, vocês não têm ideia do que eu já passei na minha vida, mas como eu falei anteriormente, nunca fiz nada que me envergonhasse,
para depois eu me arrepender. Não, trabalhei, 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 trabalhei que nem uma condenada mesmo. Nem condenada, condenada tá aí, não trabalha, não paga as contas, nós que pagamos por eles, entendeu? Então, assim, eu trabalhei muito, porque eu tinha um objetivo na vida. Eu queria cuidar da minha mãe, cuidar da minha família, e eu, como sou a filha mais velha, eu não sei por qual motivo eu tinha essa, essa questão. Eu tenho que ajudar dentro de casa. Certo. Sabe? Então, assim, eu não ia a festas, eu não saía à noite, era da escola para casa e tinha um namorado e aquela coisa, enfim, né? E aí, isso mexeu muito comigo. Então, às vezes, hoje em dia, muita gente fala assim: "Ah, Carliane é meia bruta, meia casca grossa". Eu falei: "Não, mas é porque a vida me moldou dessa forma. Certo. Eu fui moldada desse jeito". Você imagina, amiga, você trabalhando numa rua, eu passava na rua, quer comprar banana, até roupa íntima eu vendia, calcinha, Certo. tudo. Era tipo um mascate, É o mascate, mascate mascate. da vida, sabe. Eu andava com tudo. E eu chegava às vezes oferecendo, as pessoas me tratavam mal, batia a porta na minha cara, Nossa. eh com grosserias comigo. Então, você acaba, criando uma casca. Cria. A gente cria uma casca protetora, uma autodefesa tão grande, que às vezes quando você, sem perceber, você já foi ali, já falou coisas que nem devia, com quem não devia, mas por esse instinto de defesa que eu criei. E hoje eu, no auge dos meus 44 anos, graças à vivência da vida e muito mesmo ao meu esposo, porque Paulo, te falar uma coisa, eu eu falo para ele: "Se fosse você, eu não estava mais comigo". Se eu fosse Olha, você, eu não estava olha, mais comigo. olha essa situação. Amiga, mas é verdade, tem que ser dita. Ele foi de uma paciência, ele para me lapidar, porque eu era realmente uma bruta, sabe, bruta mesmo. Então, assim, se você chegasse com uma intenção de me ofender, coitada de você. Nem Nem falava. falava, só de eu pensar eu Sei bem como é que é. já vinha, porque fazer o quê? É a vida. Você se arma, não tem Exato. como, nem E que você não queira, não mas você queira. se Não arma. tem a ver com uma educação, com falta de educação é uma coisa, Sim, né, autodefesa é totalmente diferente. sim. Aí a gente sabe distinguir essas 2 questões, quando uma pessoa está sendo educada e quando ela está sendo irônica, Sarcástica. sarcástica contigo, É, deboche. Então, isso eu não sabe, não tem não tolerância. tem, porque isso me remete a um passado, eh, complicado da minha vida, Eu entendo, você entendeu? entendo. Então eu, para essas questões, realmente eu visto aquela armadura e fazer o quê? E com certeza você passou por muitas barreiras, né, com certeza, Muitas, enfrentou, muitas. muitas questões por ser mulher, eu Ah, sei disso. Você já passou por situações de machismo ou desvalorização por ser artista e mulher? nossa, você imagina, você imagina, amiga, eh, da onde eu vim, simplesmente o que eu acabei de falar foi esse caso que eu contei agora há Sim. pouco, uma figura masculina. Ah, Uma figura masculina, é, então por aí você começou bem cedo. comecei bem cedo. E aí, já tentaram, inclusive na rua, quase que abusar de mim. Meu Deus. Aí eu andando sozinha, sabe, vendendo essas coisas, às vezes que meu irmão não podia ir, a pessoa chegava querendo: "Ah, minha filha", aí eu pegava, me defender, Nossa, vale tudo, sabe, você tem que se defender. isso é verdade. Eu coloco assim, Na hora do no desespero, desespero vale tudo. Então assim, e sofri muito, muito, não foi pouco. E por incrível que pareça, e por mulheres também. Infelizmente, eu sei. infelizmente nós vivemos num mundo em que algumas mulheres, elas acham que você está numa competição com elas, e não é, Não mesmo. não é gente, Mas pelo amor de infelizmente Deus. essa é a visão que se tem. Entendeu? Às vezes, pelo fato da pessoa estar mais tempo na estrada do que você, já estou falando dentro da música, né, Uhum. por o fato da pessoa já estar mais tempo na estrada do que você, ela acha que você é inferior, aí começa a disparar certas coisinhas, altamente preconceituosa, porque o que que eu sempre levantei? Cara, nós somos mulheres. Eh, Alguns dizem que nós somos sexo frágil. Frágil nada. Nada, Nada. nunca. Sexo frágil nunca.
entendeu? E eu não gosto de me vitimizar, uma coisa que eu detesto, mulher que se vitimiza. Ah, por isso, por aquilo, que não sei o quê. Porra nenhuma, desculpa, tá, falar assim. Baixa poeira e vá atrás. Às vezes as pessoas falam assim: "Ah, mas fulano de tal, tá na situação que isso, não pode fazer aquilo". Por que que não pode? Deixa eu te perguntar, a pessoa quebrou a perna? A pessoa quebrou um braço? Cortaram a língua da pessoa? Eu desculpa falar assim, gente, a grosso modo, Sim. mas hoje em dia não dá para nós mulheres ficarmos esperando, nem agora, nem nunca, porque a minha mãe, quando meu pai viajava, minha mãe fazia, além de tudo que eu ajudava dentro de casa, a minha mãe fazia crochê, a minha mãe perdeu a visão dela hoje é comprometida por fazer crochê dia e noite, para ganhar uma Uma mixaria, graninha extra, para né. poder a gente, nem sempre meu pai mandava do garimpo pra gente. Eu E entendo. fazia pastéis, e fazia din-din, e fazia cuscuz, eu ia vender, então assim, nunca se vitimizou. A minha mãe não tem estudo, assim, Mas era mas empreendedora. era uma mulher era não, minha mãe é uma mulher altamente inteligente, de bem com a vida, por tudo que a vida, eh, Já de ruim que já trouxe para ela, que ela fala que, graças a Deus, tem em nós somos sim. 4, né, e os maiores presentes da vida dela somos nós. E eu falo assim: "Não mãe, você está errada, a senhora que é o nosso presente". Deus foi muito generoso quando escolheu a senhora para ser a nossa mãe. É verdade. Para ser esse anjo que cuida, porque a minha mãe é uma mulher maravilhosa, assim, então tudo que eu aprendi, assim, foi com ela, meu pai também, claro, mas existia aquela questão do medo, sabe. É, Não é só o respeito, mas era o medo, aquele pavor, sei lá. A minha mãe não, minha mãe ela ensinou do jeito dela, do jeito doce, carinhoso. E hoje nós somos 4 irmãos, assim, muito apaixonado por ela. Quando ela ai que vem pra delícia. cá, fica uma briga, minha Ah, irmã. antes brigariam, ou se fosse um caso, quem vai ficar com a minha mãe, agora aqui vai brigar porque a mãe tem que ficar Aí comigo ou a gente comigo. briga, aí tem o meu irmão que mora lá no Maranhão, que mora lá, aí a gente fala assim: "Você é o sortudo, você desfruta mais dela, deixa ela vir pra cá", e quando a minha mãe vem, ela: "Ai, vai ficar 1 mês aqui na minha casa". Aí o outro: "Não, mas tem que ficar aqui ó", a minha irmã: "Não", aí fica essa briga, Aqui então em Brasília são 3 nós irmãos. somos 3 irmãos, a minha irmã Hum. Cleudiane, que é mais nova do que eu, e meu irmão Adriano, que é o caçula. Aí o meio, o intermédio, o mediano, né, O que é mediano. o André, mora lá em Chapadinha, com a Ah, família tá. dele. E assim, então eu não gosto de mulheres se vitimizando, cara. Não é Ah, legal, né. não é legal, não passa uma imagem bacana, põe na sua cabeça, não se vitimize, bo sacode a poeira minha filha e vá lá. Uma vez eu falei pra alguém, eu comentei com alguém, pessoa passando dificuldade, aí a gente foi lá, eu sempre procuro ajudar dentro das condições que eu posso, faço show beneficente, a gente faz bingo, faz não sei o quê, vai lá, ajuda da forma que Sim, Deus sim, nos sim. permite. Mas, aí dá Uma uma força, cesta, dá né. uma força, tal, mas aí toda semana, não dá, É. não tem como. Aí eu falei: "O que você sabe fazer?". "Ah, eu sou manicure". "Mas então, que profissão, cara, É mas verdade. não dá para você". Ah, aí a pessoa coloca várias dificuldades. "Eu não posso ir, ah, eu não tenho transporte". Faz aqui na região, na sua rua. Movimenta aqui seu bairro, bate em porta aqui do vizinho, Não tenha medo nem não vergonha. tenha medo nem vergonha, sabe por quê? Vergonha, como diz o povo, ditado, né, roubar sem carregar, o dono te pegar e pronto, É. acabou-se. Então, gente, é isso, eu não gosto de mulheres que se vitimizam não, por conta Isso disso. e isso realmente muda tudo, todo o contexto quando você encara a vida de frente, por mais que seja dolorosa, por mais que seja difícil, mas você encarou a vida de frente, sempre tem, situações que vão te ajudar a sair daquilo. Amigo, é um degrau, uma É um coisa degrau. leva a outra, né. Se você faz por onde você crescer dentro da sua profissão, do dom que Deus te agraciou, você pode ter certeza, se você se dedicar daquilo, se você se dedicar honrosamente, Deus vai te honrar também, Vai, isso é entendeu? Vai te honrar verdade, também, não tem segredo. é verdade. Tem uma pergunta aqui que não quer calar. De onde vem, vamos mudar agora todo o contexto aqui, de onde vem a diva do forró? Quem foi que colocou essa nomenclatura em você? Tá aí uma pergunta boa, amiga, eu também não sei. Oxe, De onde vem? É você não sério, sabe? não, sério, vou explicar o porquê. Hã, Porque
a diva do forró já veio aqui em São Sebastião. Ah, nasceu aqui na Nasceu cidade? aqui em São Sebastião, não fui eu, juro para vocês que não fui eu, não foi meu esposo, não foi a galera que me acompanha, assim, digo da equipe, né, não foi. Porque eu nordestina, sou maranhense, gosto, amo forró, e o meu repertório é dançante, Certo, é muito dançante. verdade. Então, você sabe como é, né, amiga? Mais ou menos. Pouca coisa. Não tem como. Mas, eh e aí eu não sei como que surgiu, para ser bem franca, alguém me ajuda? Pelo amor de É Deus. aí, ó, vamos botar uma enquete aqui no Elas em Foco. Se você sabe de onde veio a Eu não diva do sei. forró, não, lá do Maranhão, eu tô dizendo o nome diva do forró, É, e o meu diva é com H no final, slogan, né. né, o meu diva é com H no Ela final. coloca diva Tem com que ter um H no H no final, final. senão fica diva, né, é diva, É tá. diva. Então assim, se você sabe, ó, traz pra gente aí essa Pois é, novidade, é bem porque interessante mesmo. Porque começou, aí eu chegou para mim num flyer, a gente chama de flyer, né, aham, aqueles, é o flyer, aí chegou para mim, eu falei: "Uai, quem colocou isso? quem colocou isso?" Quem mandou? É, só que aí acabou que pegou, né, pegou, aí as pessoas às vezes pensam que eu criei, ou que Eu foi, pensava. não, não foi, por incrível que pa eu sou, amiga, por incrível que pareça, às vezes falam assim: "Ah, você é muito extrovertida", não, eu sou tímida pra caramba, você não tem ideia, Meu eu sou Deus, tímida. olha É como se isso. fosse um personagem, a gente veste aquele personagem, mas fora dele, você não tem ideia, eu sou muito tímida. Meu Deus do céu. Aí não sei, ai gente, me ajuda. Eu não sei se foi Florinda Ribeiro, gente, Eu me lembrava de mais ou menos isso. mas olha, Acho que uma das primeiras pessoas que eu escutei, assim, falando de diva foi o Florindo. tá Bom, aí, eu Florindo Ribeiro, é, acho que foi o Florindo tá Ribeiro, tá na eleição. tá, maravilhoso, um Pois beijo, viu, é. meu querido. Amiga, então, eu mesma assim não sei, mas, enfim, vamos descobrir. É. Mas eu gosto, eu gosto muito. Então, agora vamos para aquele momento, assim, maternidade e carreira. Ai, Deus, Eita, menina. Taliane, você é mãe de 2 pérolas, né, sou. lindas. E como você concilia a maternidade e a carreira musical? Ai, amiga, chegou num momento, assim, emoção da minha vida, Ah, coração total, porque, por incrível que pareça, eu não me imaginava mãe. Eu em tinha nenhum dos 2 Em momentos? nenhum dos 2 momentos. Eu tinha Nossa, medo de ser mãe, você acredita? acredito. Eu tinha muito medo, porque para mim, na minha concepção, na minha opinião, mãe é o papel mais esplendoroso que uma mulher pode ter na terra, sabe. Olha, para mim, assim, é a missão que Deus destina, e você tem que ter aquela capacidade realmente, e eu via minha mãe cuidar da gente, eu falei: "Não dou conta de ser mãe não". Eu E não quero aí ser mãe não. eu falei que eu tinha medo de ser mãe, porque, como eu falei, eu acho incrível, incrível. E quando eu casei, meu marido, o Paulo, falou assim, eu demorei 4 anos para poder engravidar de Ana Carla. E Nossa. chegou um ponto que ele teve que me ameaçar, ele falou: "Ou a gente tem um filho, ou a Ou você já gente sabe o que vai ou a acontecer, gente né. vai ter que separar, Meu porque nós Deus, estamos 4 anos e eu quero ter um filho com você". Parece que a nossa relação não está ainda completa. completa, mas eu tinha medo, né, aí até o ponto de eu chegar para ele: "Eu tenho medo de ser mãe, eu não sei como, se eu vou ser uma boa mãe, se eu tenho capacidade para ser uma boa mãe", com todos os traumas que Sim, eu estava sim, trazendo para aquela relação, que não foram poucas, foram muitas, eu tinha medo de passar isso para os meus filhos, sabe, e de não saber lidar com tudo aquilo. E mas, mediante essa conversa, né, aí eu uhum. falei: "Então tá, né, vamos lá, Esse aí carinho seja o que todo, Deus né. quiser". Aí É. e foi. Aí abri meu coração e a Ana Carla veio, e eu juro por Deus que, enquanto eu estava grávida, eu tinha medo. Eu tinha Sim. medo da hora do parto, como que ia Ah, ser. Meu Deus, como é que eu vou cuidar dessa menina, sabe. Eu tinha um amor, mas tinha aquele medo. uhum. Aí eu fui passando o tempo. Aí você vai cada vez mais se apegando, e chegou a parte da amamentação, que para mim é o maior elo entre uma mãe e um É filho, verdade. é a parte da amamentação, e eu sou apaixonada, amamentei meus filhos até quando realmente pude.
tirei por conta do trabalho, do meu trabalho, que não foi fácil. Da Ana Carla eu trabalhei, ela nasceu em setembro, dia 23 de setembro, inclusive no primeiro dia da primavera. Ah. É, olha que lindo. E eu trabalhei, digamos, até dia 10 de setembro. Paulo me obrigou a ficar em casa, porque eu não dava mais conta de andar. Eu fiz muita barriga, então eu fiquei em casa. Diferentemente do Cadu, né? Diferentemente do Cadu, que eu praticamente parei em cima do palco. Não, e também pela questão do tamanho mesmo da barriga, né, foi bem Isso, menor. foi, mas na cara foi um barrigão muito grande. E ter ela nos meus braços, ter a minha filha ali, eu sabendo que era a minha responsabilidade cuidar, aquilo, sei lá, eu me arrepio até hoje de falar, porque é meu primeiro amor. Falar assim, Ah, a minha filha é o meu primeiro amor, amiga. Então falar dos meus filhos para mim é, assim, um momento de muita emoção mesmo. eu sei. E todos os dias da minha vida, antes de vir o Cadu, eu agradecia a Deus por ter ela. Eu falava: "Senhor, muito obrigada por essa bênção, eu achava que eu não merecia, que eu não tinha capacidade de ser mãe, obrigada por essa bênção, que é a Ana Carla na minha vida". E Deus, aí tem um momento na vida que você se pergunta, em certas situações, você se pergunta: "Meu Deus, eu estou fazendo as coisas certas? Eu Oh. estou indo pelo um caminho certo na minha vida? Eu sou uma boa pessoa? Eu estou fazendo um bom trabalho? Eu estou sendo uma boa esposa? Eu estou sendo um bom ser humano?". E Deus te responde com um Cadu: "Você está sendo sim uma boa pessoa, tanto Oh. tá aqui ó, mais um anjo que eu peguei aqui para você cuidar, é teu, coma". E aí Cadu chegou assim, aí eu falei: "Poxa", aí eu desabei, porque meu outro amor, né, então não Ah, tem ali não como. não tem como. E conciliar não é fácil, não é fácil, é bem complicado, porque eu da Ana Carla, lá eu tinha uma rede de apoio maior, né, minha mãe morava lá no Maranhão, eu também morava, No caso, a Ana Carla nasceu lá. nasceu lá em Chapadinha, então eu tinha uma rede de apoio muito maior. Aqui também tenho, graças a Deus eu tenho Sim, amigos e pessoas que Deus colocou na minha vida também, que são anjos, anjos, anjos de verdade. E eu tive, mas, por exemplo, o Paulo tinha que me levar para trabalhar. E com quem eu deixo o Cadu? Cadu recém-nascido, não dava para levar, aí fica em casa. Aí ficava com a Ana Carla e os amigos de Ana Carla. Aí você meu imagina, Deus. né? Aí eu tirava leite, deixava 3 chuquinhas de leite, 4. Só que às vezes, imagina, eu estava em Lusiânia, aí no meio do caminho, já voltando, a Ana Carla: "Mãe, pelo amor de Deus, chega logo, o Cadu acordou e tá chorando". E eu falei: "Acabou o leite, acabou". Aí eu chegava em casa rápido, tomava um banho, ia dar mamar para ele dormia. Aí às vezes eu levava, o Paulo ficava dentro do carro com ele, cuidando dele enquanto você presenciou, né, minha Muitas amiga. vezes, muitas Então assim, vezes. eu levava, e aí às vezes eu dava um tempo lá no show, ia lá no carro, amamentava ele e voltava para o show. Eu tive que voltar a trabalhar com 40 e, se não me engano, foi 40 dias, ou foi 42 dias de cesariana, que foi para Nossa. cantar o Arraial do Morro da Cruz. E minha agenda, porque minha agenda estava pipocando, sabe. Graças a Deus eu sempre trabalhei muito, muito, muito arduamente mesmo, e sempre tive uma agenda cheia a maioria dos meus eventos são particulares. Então, assim, eu tive que aí desmarquei, né, falei assim: "Ó gente, tô de resguardo, tal, não posso". Aí daqui a pouco o pessoal com 30, eu com 15 dias: "E aí, já pode cantar?". Meu Deus Eu do falei: céu! Posso não? "Não posso". Aí outra: "Aliane, vou fazer um churrasco aqui em casa, eu quero que você venha cantar". Eu falei: "Mano, não posso, tô de resguardo, tô com 15 dias, 18, 20 dias". Aí chegou ao ponto de 40, acho que foi 40 dias, aí não tem como, eu tinha que voltar a Meu trabalhar. E Deus do enfim, aí foi essa céu. correria com o Cadu, Cadu pra cá, Cadu, aí enfim. Mas dou graças a Deus, meu marido, o Paulo, coitado, se virou assim nos 30 bonito, ele e a Ana Carla, a Ana Carla, Aninha. realmente. A Ana Carla aprendeu a dar banho rápido no Cadu, trocava, botava roupinha, agasalhava, dava o leitinho. Então, assim, aquela cena pra mim, eu ia o show todo com aquela cena do meu bebê cuidando do meu bebê, ajudando a cuidar do meu bebê. Então, Nesse contexto, que coisa linda, amiga. Nossa, amiga, aí a pessoa chora, para uma chorona como eu tenho que estar aqui, né, não me tem. controlando para não chorar, porque realmente é lindo e a gente sente essa emoção sua, né, a Ave, gente que acompanha a sua história sabe que é real, né.
E em algum momento desses, Carliane, você pensou em desistir da carreira por causa da maternidade? Olha, não por causa da maternidade, para ser bem franca, Certo. mas teve momentos na minha vida que eu pensei em desistir pela maldade de algumas pessoas. A maternidade não, a Ah, tá. maternidade, foi tão abençoada na minha vida que nunca passou pela minha cabeça, né. Eu dei esse tempinho Hum, que o normal para me recuperar fisicamente e psicologicamente que a gente precisa. Mas quando eu pensei em parar de cantar, foi por conta da maldade de muita gente. eu Você sabe, quando você está trabalhando e você tem um foco, você se dedica, se dedica, se dedica, as coisas acontecem. sim, Isso não é nem questão, assim, de não é sorte, não é nada. É a regra. Você trabalhou, 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 as coisas acontecem. Para mim, tudo se baseia nisso, não tem fórmula mágica não. Então, como eu sempre fui uma pessoa muito focada no meu trabalho, e meu trabalho para mim, eu vejo ele o seguinte: Deus me deu esse dom, eu tenho que honrar da melhor maneira possível. Honrar, respeitar, me dedicar, e é isso que eu faço. Mas muita gente não entende, sim, sabe, muita gente não entende. Então, acaba incomodando algumas pessoas o fato de você trabalhar, gente. O que é isso? Onde já se viu? E aí, já aconteceu isso lá no Maranhão, quando eu estava lá com a minha banda, de uma pessoa que já até se foi, uhum. né, já até se foi, eu formei a banda, chamava-se Carliane Alves e Forrozão Alto Astral, Olha que porque a legal. pegada era alto astral mesmo, não tinha pra onde Não tinha correr, não conversa. tinha. E aí, a gente tinha um cantor na banda, isso é só uma das situações, né, tá. Certo, Foi muito marcante essa a gente tinha um cantor que eu já havia trabalhado com ele em uma outra banda, inclusive na Macari Banda. certo. Esse cantor, no dia de um show, do nada sumiu, sumiu. E agora? O Um concorrente nosso lá pagou ele para ir embora, para me deixar na mão. Meu Deus. Você acredita? E assim, Meu um pilantra Deus. com outro pilantra, não tem pra onde correr. É na mistura que não dá certo, gente. É verdade. Desonestidade. E aí, esse é só um dos pequenos detalhes, Certo. sem contar outras perseguições que nós tivemos por lá. E você acha que não? Mas na Aham. música também tem Na muito verdade, isso. em todos os Em parâmetros, todos, em e a música todos. ela pesa bastante, porque é algo muito, né, muito de frente, né, muito Isso. é, Você está ali em linha de frente o tempo todo, você tem que é. estar lidando o tempo todo com o público. O alvo é o público, Sim, o alvo é o público, não tem pra onde correr, você tem que aparecer. Quem não é visto não é lembrado, já diz isso aí já vem de muitos anos. é. Então, eu sempre batalhei muito tempo na mídia, eu fiz festas, em Chapadinha, junto com o Paulo, nós fizemos festas gigantes, que nenhum outro grupo conseguiu fazer. Hum, Isso é fato, eu tenho documentado, certo. né. Então, e isso causava um certo incômodo em muita gente, porque a gente metia os peitos mesmo, como se diz lá no Nordeste, a gente mete os peitos e vai fazer, não tem essa. Tem que fazer? Tem, o Paulo, tem que fazer? Às vezes eu falo: "Paulo, isso vai dar um trabalho, meu Deus", ele: "Mas vamos fazer, vamos fazer". Nós acho que fomos o único grupo, né, grupo, que nós enchemos um clube social chamado Aldeota Clube, que era na época, hoje não, na época era considerado o clube top dos top da cidade, logo ali no centro da cidade. Certo. E nós fizemos 3 dias de arraiá alto astral. E lotou, a Nossa, gente conseguiu trazer danças que ainda estavam começando a ensaiar, nós conseguimos trazer para esse evento, movimentamos a cidade mesmo, movimentamos, botamos para moer, a casa encheu, foi sucesso, tinha um circo lá com um palhaço que fazia sucesso, "Vamos lá seu palhaço, vamos lá na nossa festa, você tem público, você vai levar para lá", e meu Deus, nós catou todo levamos, mundo, não tinha saímos catando conversa. todo mundo e trabalhamos geral. E, na minha despedida de lá para cá, a gente já voltando um pouco, né, peço Sim, até essa sim, sim. desculpa, Não, já voltando, eu fiz uma festa de despedida, né, para vir para aqui, menina, que você não tem ideia, a gente com medo de onde que ia botar tanta gente, meu não Deus, tinha onde amiga. colocar a gente, e o pessoal na porta, na porta, na porta, na porta, o pessoal jogava dinheiro assim, ó, dentro da bilheteria, querendo convite, eu falei: "Paulo, não tem mais ingresso, não vende mais, que não cabe ninguém", o segurança coitado, até perdi o de vista que estava aqui para se contratar, não estava mais vendo. Jesus Para você ver. E amado. tudo isso eu tenho documentado, tenho vídeos,
tá no meu portfólio, graças a Deus, é a minha história. Essa é a É a minha história. história, são quase 60 páginas da minha história. E resumida ainda, né, que depois a É, Ângela vai dar uma olhada, Ângela, sobrou para você. não tem como. Mas é isso, amiga, E dá para deixa conciliar sim. e Só deixa pensei em desistir por causa disso, maldade certo, dos outros, mas certo. Paulo me não deixou, graças a Deus. Paulo é meu Ai, anjo. Paulo, obrigada, viu. A gente muito agradece. E assim, deixa eu te falar, inspiração para outras mulheres. Na sua visão, o que falta para as mulheres ocupar um espaço como o seu? E como você mantém firme os momentos difíceis? Morena, em relação à inspiração, o que é que falta? Entra a gente volta lá um pouquinho na nossa conversa, Uhum. aquela questão de ter realmente coragem de enfrentar as suas batalhas, porque todas nós temos as nossas Sim, batalhas, né, internas, sim, sim. né, eu tenho, e não são poucas, eu tenho que brigar com elas todos os dias para poder me manter de pé, me manter firme, me manter focada no meu trabalho, na minha família, no meu objetivo. Então, realmente foco. E para algumas mulheres, parar de choramingol, gente, é só. Porque, amiga, Ó, assim, espaço nós temos, todas nós temos sim. espaço, nós temos capacidade, inteligência de sobra, só falta isso mesmo, coisa pouquinho. E como você mantém Equilíbrio? equilíbrio? Oh, meu Deus. Não vai me dizer também é igual outro dia a convidada, ah, no remedinho. Não, não, não. Não, eu me recuso. Eu não sei se é porque eu ainda não fui diagnosticada, não passei por um especialista, É, há eu essa acho que possibilidade, talvez, né, é há essa possibilidade. possibilidade. Mas, o foco, amiga, Ó, é o foco. Porque a nossa vida, se você tira o foco do seu caminho, ao andar, inclusive, se você está andando, se você tira o foco, você desequilibra. é, pode até cair. Você desequilibra e dependendo do desequilíbrio, você cai, É, é verdade. entendeu? Então, todos os dias, exemplo, segunda-feira, final de semana passada agora foi uma correria danada para mim. Eu acordei um caco, né, porque o Imagino. corpo entende, não tem mais show, você cumpriu sua agenda, sua missão está cumprida. Aí o que que ele entende? "Ah, você pode relaxar". Acordei meio-dia. Nossa, A que eu delícia. fui eu fui eu não, eu estava desmaiada. Eu cheguei em casa lá do último show, que foi lá no cruzeiro, cheguei em casa, tomei um banho, estava lá com minha família um pouco, aí meu marido foi dormir cansado, o Cadu também, aí eu falei: "Não, eu vou rezar meu terço", eu sou católica, né, olha aqui, eu sou uma católica, aqui meu terço ganhei de presente da Duda, e aí eu falei assim, que eu não tinha rezado meu terço durante o dia, né, e falei assim: "Não, então eu vou tentar rezar à noite". Aí eu botei lá, fiz lá meu altar, botei minha velinha, Nossa Senhora, tal, e com o terço aqui, aí eu ligo a televisão, amanhã vou acompanhando. Eu só lembro que eu estava com o terço aqui, aí eu fui no sofá dormir. Dormi com o terço na mão e não consegui. Aí eu Meu não sei nem Deus, como que eu fui parar na cama, acho que foi Paulo que me levou, não sei, mas pra você ver o tanto o cansaço. A idade cansaço. também, amiga, vai pesando. Se eu disser que não, eu tenho 44 anos, então, o vigor da adolescência é Sim, outro, então é, o pique é totalmente é diferente. verdade. Mas a gente se mantém ali, né, dentro das nossas condições físicas e psicológicas, É, mas é o foco, olha pra só. poder não perder, os objetivos que a gente impõe, na verdade somos nós que impõe, né, os Isso. objetivos. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou batalhar para conseguir. Uau! Acho que é Gente, isso. me dê um copo com água, por Ai, para, favor. Beba vou água. beber. Essa água é água, tô Olha, brincando. é água mesmo, viu. Gente, que delícia, hein. Vai Mas eu tenho os meus problemas internos, né, agora sim, mas a gente luta, todo dia. com certeza. E agora vamos para aquele nosso delicioso momento bate e volta, que eu amo de paixão, tá bom? Vamos lá? Preparada? Não, Não? não, não tô, eu não não tô mais. Vambora, fiquei com medo, viu, Não, não Ângela? fique não, não fique não, vai Não ser tão gostoso, você vai sei, uai, ver. vambora, vai lá, Vamos lá. vai lá. Um sonho é? A minha família feliz, bem, Um medo é? de não estar no meio da minha família. Um amor é?
A minha família. É meu tudo. Uma mulher que te inspira é? A Maria da Luz, a minha mãe, linda e maravilhosa. Beijo pra Beijo, ela. amor. Uma música da sua vida é? Guerreira, a minha música. Tá no YouTube. Ó, isso aí. Uma frase que te define é? Família, gente. A minha família, pra mim, é uma frase toda, é um livro todo. É, né? É. Forró é? Alegria, diversão, a diva, é alto astral, Carliane Alves. E Carliane por Carliane? Carliane por Carliane é uma mulher feliz e determinada, e bem com a vida, uma guerreira. Olha, que delícia. Carliane, obrigada de coração, obrigada mesmo. É sempre uma honra muito grande estar com Obrigada, você. eu. Essa alegria, esse astral que você tem, sempre muito bom, é muito participante isso. Que E bom. eu fico muito feliz sempre que você está conosco, né? Sempre aí parceira do Elas em Foco, né? Que eu acredito que seja um momento novo para todas nós. Conhecer um lado Carliane, que eu tenho certeza que até eu que sou super fã, né, é claro que tem outras pessoas aqui no Recife também, muito fã, não vou dizer quem é meu amigo João. Oi, João, um Já beijo, tive que João. tirar foto, Obrigada. já tive que fazer um monte de coisa, porque o João é fãzaço, gente, você não tá entendendo. Feliz. O olhinho dele chega, brilhou, Oh, né, meu coração e a se gente encheu de fica tão alegria. feliz com isso, né, amiga, de ver toda essa alegria que as pessoas têm. E assim, a sua força, a sua autenticidade mostram, sim, que mulheres podem vencer em qualquer profissão, que você continue sendo essa inspiração e voz para outras tantas mulheres que queiram brilhar. Então, Nossa, deixe gente, ó. aqui onde podemos encontrar Carliane Alves. Nossa, depois de uma declaração dessa, ai Jesus, haja coração. Já chorei, Já oh meu chorou, pai do fez céu, quase quero que chorar. eu aqui de lado, aqui disfarçando Vai os olhinhos chorar de brilhando, e eu, meu novo. Deus, não me deixe chorar. Ai, Jesus. Não, primeiro eu quero agradecer ao João pelo carinho. João, um abraço, viu? Deus abençoe muito você. Obrigada pelo carinho. Recíproco, tá? E eu me sinto honrada, muito feliz. Muito obrigada por ter me escolhido junto com a Ângela em poder estar aqui nesse projeto de vocês, que é um projeto assim maravilhoso. Eu acredito que é o início de um grande sucesso. Olha que Pode, delícia. pode anotar isso aí, viu, dona Ângela? E olha que eu sou uma pessoa de visão também, tá? Uma Olha pessoa aí, de ó, visão, coraçãozinho. eu vejo longe as coisas. Então, esse projeto de vocês é um projeto lindo, autêntico, único, então não tem como dar errado. Ai, que Olha o delícia. nome que eu gosto, Foco. Mulheres em Foco. Então, muito É obrigada. verdade. Estou muito feliz, estou honrada demais. Lisonjeada ao extremo de Ah, estar nós com que vocês. agradecemos você. Obrigada, E viu? onde encontramos Carliane Alves? Carliane Alves, as minhas redes sociais, o meu Instagram, @Carliane Alves Oficial, falando lá do começo, é Carliane com C e I, É, tá, gente? é Carliane Alves, Carliane mesmo. Carliane Alves Oficial, esse é o endereço tanto do Instagram quanto pro Facebook, TikTok, Kawaii, por aí vai. YouTube E tem algum também. WhatsApp profissional que você utiliza? Tem sim. Vocês podem, quem quiser fechar contrato, parcerias, né? 61 Brasília 999296807. E o e-mail, né? Ai, isso. carlianealves.show@gmail.com. Gente, uma mulher completa! Fala Olha, aí. Carliane, assim, muito obrigada mesmo. A gente agradece de coração por você ter vindo aqui. Eh, nossa, ter contado toda essa história que realmente eu acredito que vai ser inspiração para muitas mulheres, né, mulheres em foco, Mulheres porque em Foco. realmente é isso que a gente quer, trazer histórias reais de mulheres reais, né. A gente sabe, a gente conheceu bastante a cantora, mas não conhecia esse lado mulher, né, mãe, filha, esposa que você tem. E parabéns pela sua trajetória, Obrigada. parabéns por essa alegria que você traz pra gente, é muito bom, é muito gostoso. E muito obrigada hoje mais uma Obrigada eu, vez, meu amor. gratidão por tudo. Sucesso para E vocês. vocês já sabem, né, Elas em Foco, onde a voz tem vez e o foco é você, tá bom? Muito obrigada, fiquem Beijo. bem. Tchau, tchau, até a próxima.